E vamos falar mais um pouquinho do Santos, que depois do empate contra o Cruzeiro lá no Mineirão, domingo, onde que para muitos o Santos fez um jogo horroroso, para outros o Santos fez um jogo até aceitável, como para mim, que eu vi assim, principalmente no segundo tempo, nesta segunda-feira e na terça-feira o Cuca deu folga para o seu elenco. Mas é claro que nem para todo mundo teve folga, porque nessa terça-feira já apareceram lá no CT do Santos, lá, o Neymar, o Gabigol, parece que o Mike, mais alguns jogadores que não enfrentaram o Cruzeiro lá no Mineirão e já voltaram aos trabalhos nesta terça-feira para se preparar aí para esse restante da temporada que vai ser pesado para o Santos, não tenho dúvida disso. Principalmente para o Neymar, que está ainda sonhando com aquela vaguinha da Copa do Mundo. E eu vou torcer muito para que isso aconteça. Vou torcer muito. Como um bom torcedor, como aquele torcedor que vai acompanhar a seleção na Copa do Mundo e gosta de ver a Copa do Mundo, porque ali reúne todos os craques do futebol mundial, é claro que eu vou querer assistir e, portanto, eu vou sonhar e torcer muito para que o Neymar esteja entre eles nessa Copa do Mundo. Porque, vamos falar a verdade, será que vai ter tanta graça assim o Brasil sem o Neymar? Naqueles jogos difíceis que a gente sabe que às vezes tem uns que é molezinha, às vezes tem uns que é molezinha, mas tem outros que é complicado. E é nessa hora que você precisa do jogador diferenciado, do craque, daquele que desequilibra. E eu acredito que esse jogador pode ser ainda o Neymar. Para muitos não é. Para muitos é aqueles, como eu já disse aqui no canal aqui, é aqueles que quando o jogador disputa duas Copas do Mundo e não ganha, é pipoqueiro. Aqui no Brasil é assim. Jogou duas Copas do Mundo, não ganhou, é pipoqueiro. É incrível. Futebol brasileiro, torcedor brasileiro, não todos, mas uma parte pensa desse jeito, pensa nessa imaginação. Ah, porque o Neymar já disputou em 2014, 2018 e 2022 e não ganhou nada. É o jeito que o Neymar disputou as Copas do Mundo de 2014, 2000. É umas coisas que não dá para você entender. É umas coisas que não dá nem para você ficar falando e dar confiança para esse tipo de torcedor. A verdade é uma só. O importante mesmo do Neymar é se preparar e pensar primeiro no Santos, para depois ele imaginar lá no dia, acho que é dia 18, se ele vai estar lá na seleção do Ancelotti ou não. Se o Neymar não se machucar, se o Neymar estiver jogando pelo Santos, eu não tenho dúvida que o Neymar estará na Copa do Mundo de 2026. Eu não tenho dúvida. Agora, se o Neymar for infeliz mais uma vez e se machucar, aí a gente já vai ficar, porque aí é complicado. Aí já vê que o cara não nasceu para ser campeão mundial pela seleção. A seleção vai perder também. A seleção vai perder também. Não ter o Neymar dentro dos relacionados da seleção brasileira. O Santos teve uma mexidinha lá agora. O Vinícius Marques, que era o treinador do Sub-20 do Santos, que estava até bem no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e uma derrota, sendo ela o Cruzeiro, outra vez, lembrando que a primeira derrota do Vinícius Marques no Sub-20 do Santos foi contra o Cruzeiro na Copa São Paulo. Aí depois tivemos o primeiro jogo do Santos Sub-20 no Campeonato Brasileiro. O primeiro e o segundo, duas vitórias. E aí na terceira rodada, o Santos jogou contra o Cruzeiro e perdeu no CT Rei Pelé, o Cruzeiro, a segunda vitória, a segunda derrota do Vinícius Marques como treinador do Sub-20 do Santos. Portanto, ele não foi feliz contra o Cruzeiro. Ele não foi feliz. Portanto, ele agora vai ser auxiliar técnico do Cuca, do Santos ali. Vai passar a auxiliar a comissão técnica do Santos. E aí, quem vem para o lugar dele no Sub-20? O Helder Campos, que era o treinador do Sub-17. Há bastante tempo o Helder Campos está no Sub-17, fazendo um bom trabalho,
e agora ele vai ser o técnico do Sub-20 do Santos. Vai assumir aí o lugar do Vinícius Marques, que vai dar continuidade aí no Campeonato Brasileiro. E quem vai assumir o lugar do Hélder Campos no Sub-17 é o Luciano Santos, que vai ser auxiliado pelo Axel. Torcedor modinha, não lembra do Axel. O Axel foi praticamente o substituto do César Sampaio ali, quando saiu do Palmeiras, e o Axel apareceu ali no Santos, e foi um bom jogador também no Santos. Depois foi para o São Paulo, e depois seguiu a carreira dele, não sei nem para onde mais, mas foi um bom jogador, o Axel. Ele que vai ser auxiliado pelo Pedro Felipe, que vai auxiliar o Axel no Sub-16. E aí, o Fabrício Monte é o treinador do Sub-15 do Santos. Portanto, o Hélder Campos, o Vinícius Marques, auxiliar da comissão técnica do Santos, do Santos Grandão, o Hélder Campos, que vai para o Sub-20, o Luciano Santos, que vai para o Sub-17 no lugar do Hélder Campos, o Axel, que vai auxiliar, mas vai ser também técnico do Sub-16, auxiliado pelo Pedro Felipe, e o Fabrício Monte, que continua ali no Sub-15. É legal, as categorias de base do Santos, uma pena que a gente não tem muito tempo ainda mais para acompanhar, e são jogos, às vezes, durante o dia, que não dá para a gente acompanhar, porque hoje passa muitos jogos aí por exemplo, pela Santos TV, pelos canais dos clubes aí, e fica até legal para a gente acompanhar, mas como os horários às vezes não batem e não dá para a gente acompanhar tudo isso daí. E hoje o JP Sherman e o João Pedro e o João Ananias já se apresentaram na seleção Sub-20 do Brasil, que vai fazer amistoso contra o Paraguai. Era para o Vinícius Vira estar junto com eles, porque foi convocado e acabou não sendo feliz e se contundindo naquela contusão grave lá, que vai afastar ele dos gramados aí por todo esse restante de temporada. É uma pena porque a seleção brasileira sub-20 acaba dando experiência para esses meninos a hora que eles chegam para jogar no time grandão, que no caso deles é o Santos Grandão. Então, é uma pena mesmo a contusão do Vinícius Vira, que eu tinha muita confiança nesse jogador, que eu acredito que, principalmente agora com o Cuca, o Vinícius Vira poderia crescer muito ali no Santos, muito, muito, porque, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com ele. Eu estava olhando agora há pouco no Diário do Peixe e também vi o vídeo do Sormani também, ele falando da volta do JP Sherman, porque o Mike está passando um momento difícil ali no Santos, hein? Difícil. Olha, eu sinceramente, bom, quem acompanha o canal sabe, eu não sei o que era a invenção do Santos quando o Santos deu em cima para trazer o Mike. E o Santos foi muito ainda ajudado por muitos que, o Mike, vai vir o Mike. Eu falava assim, mas será que o Santos, com o JP Sherman lá, vai trazer o Mike mesmo? E trouxe, e está aí o problema para o Santos, porque o Mike não consegue jogar. E aí eu vi o Sormani falando, e vi também no Diário do Peixe, olha, de repente, a volta do JP Sherman, que foi emprestado para o Curitiba, porque no Santos não jogava, o Vojvoda não colocava o rapaz para jogar, e com isso acabou saindo e indo para o Curitiba, e parece que está sendo titular lá do Curitiba lá. Mas eu vou falar aqui ainda. Eu vejo muitos falando, eu já falei aqui no vídeo, eu vou falar de novo. Eu vejo muitos falando que o Santos tem até o dia 27 para contratar jogador, até sexta-feira para contratar. Vai contratar quem? Foram atrás do Juninho Capixaba, mas o Juninho Capixaba parece que custa muita grana. Meu amigo, vai lá na ponte, pede o Kevson de novo, dá chance pro menino. É menino da Vila. Põe o Kevson lá, dá jogo pro Kevson jogar. De repente, o lateral tá aí, de repente pode ajudar muito o Santos aí durante a temporada. Aí vai inventar e buscar lateral que talvez vai lá só para encher linguiça lá e nada mais. Então tem que tomar cuidado um pouco com certas contratações,
principalmente agora nessa época, quando pega 12 dias ou 10 dias para treinar e a gente começa a escutar contratar daqui, contratar dali, buscar de lá, buscar de cá, e o Santos não para nunca de contratar, e está sempre tentando contratar para montar um time. Eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender. Portanto, tá aí. Se vem o JP Sherman, busca o Kevson. Traz o Kevson, dá uma chance para o Kevson. Põe para jogar. Ele que começou ali no Santos, ali, depois teve aquela contusão grave lá, se afastou, depois foi emprestado para o esporte, agora me parece que foi para a Ponte. Busca de novo. Foi nada, dá chance para o menino. Afinal de contas, já tem muitos que falam que o Rafa Gonzaga é muito novinho, então busca o Kevson, põe para jogar também, de repente. Pode ser um lateral que pode ajudar o Santos aí durante o restante da temporada. Acho que falei tudo. Acho que falei tudo. Falei que ia ser rapidinho, um pouquinho só, mas a gente, quando começa a falar do Santos, sintete e acaba. Se você não cortar pela raiz, o negócio vai longe, vai longe. E assim é bom a gente falar do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.